Bom dia, tudo bem? Hoje a gente fala de integral, continua falando de integral. Nas aulas passadas nós falamos de uma parte bem técnica de integral, né? Hoje a gente revê um pouquinho o início e apresenta o que é o teorema fundamental do cálculo para vocês. Vamos só relembrar o que foi que nós fizemos até agora para eu poder apresentar para vocês o teorema fundamental do cálculo. Basicamente o teorema já está demonstrado, a gente só precisa juntar algumas ferramentas para você perceber a demonstração. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o seguinte. Nós tínhamos um certo intervalo de A até B, tá bom? Esse A vai ser o meu x0. E você vai começar a dividir esse intervalo em partes que podem ser todas diferentes ou todas iguais, isso não importa, tá? Sendo que o primeiro vai ser o teu x0, vai ser o A, e depois vai só indo, x1 menor que um x2, menor, isso vai embora, até o último, que é o xn. O xn é o próprio b, tá? E essa divisão nós demos um nome que é chamado de partição. Tá bom? Nós fizemos isso, tá? E depois, nós consideramos duas funções f e f definidas nesse intervalo AB, tá? Com a seguinte condição, que a derivada da f seja a função f. O que isso significa? Que a f é uma primitiva da f, tá? E nós fomos desenvolvendo a ideia de Riemann e nós percebemos que f avaliada no extremo direito menos f avaliado no extremo esquerdo, ele é igual ao somatório de i variando de 1 até n do f de xi menos o f de xi menos 1. Tá? Essa foi uma percepção do Riemann. E isso aqui, cada um daqueles intervalinhos, né? E esses intervalos, a amplitude dos intervalos, que é você fazer xi menos o xi menos 1, isso nós chamamos de delta de xi. Tá bom? A gente chamou isso de delta de xi, tá? Que mais? Depois nós aplicamos o teorema do valor médio para cada um desses intervalos, tá? Aplicamos o teorema do valor médio nesse intervalo xi menos 1, xi para a função f, tá bom? Nos aplicamos para a função f e nós percebemos que a gente conseguiu escrever que isso aqui, fb menos fa, isso aqui é igual i variando de 1 até n da f linha de ci. A gente descobriu que existe um ci, esse ci dentro desse intervalo, vezes um delta de xi, tá? A gente conseguiu escrever dessa forma. Só que a f, a derivada dela, é a f, tá bom? Então, isso aqui, f de b menos f de a, é igual a esse somatório, i variando de 1 a n, da f de ci, delta de xi. Então, o Riemann percebeu que existe uma relação entre a f e a f, tá? A relação entre a função e a sua primitiva. E nós definimos que
Se o limite existir, ele será chamado de integral. Que limite é esse? Lembre-se que esses carinhas aqui nada mais são do que a soma de todos os retângulos abaixo do gráfico da função fzinho, tá? Você está somando todos os retângulos. Então, o limite que eu vou fazer é o limite, eu vou mandar o delta de xi para 0, e eu vou pegar o maior deles, tá? Então, a gente pegou o máximo dos deltas de xi, mando eles para 0, tá? Desses carinhas, i variando de 1 a n, f de ci, delta de xi. Se esse limite aqui existe, esse limite a gente definiu como sendo a integral, tá? Isso aqui é a integral de a até b da f de x dx, tá bom? Então foi isso que nós fizemos na aula passada, tá? Claro, aqui eu estou pulando os detalhes a gente fez tudo na aula passada, tá bom? Só que esse somatório aqui, ele é igual a essa diferença, tá? Então, quer dizer que se eu aplicar limite desse lado e aplicar o limite desse lado, essas coisas são iguais, tá bom? Então, quer dizer que e quando esse limite existe, a gente diz que a função é integrável, tá bom? Se esse limite existe, a função é integrável. Então, vou escrever aqui, ó. Se esse limite existe, dizemos que f é integrável. Tá bom? E a integral é isso, tá? E o resultado de hoje, que é o teorema fundamental do cálculo, na verdade, esse é o primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? Ele nos diz que a integral de a a b f de x dx é f de b menos f de a, que é exatamente o que nós acabamos de fazer, tá? Porque, olha, esse limite é igual a essa integral, tá? Só que esse limite ele vem daqui, e isso aqui é igual a essa diferença. Então, essa diferença coincide com a integral, tá bom? Então, esse é o teorema fundamental do cálculo que a gente não precisa mais demonstrar, tá? Então, as hipóteses do teorema, ele só vai precisar que a função seja integrável, tá bom? Então, tá aqui os passo a passos. Projeta lá, por favor. Esse foi o passo a passo que eu acabei de escrever no quadro. Então, olha, se f for uma função contínua definida no intervalo fechado, então isso aí funciona, tá? Então, a integral da fzinho é a primitiva dela avaliada no limite superior menos a primitiva avaliada no limite inferior. É só isso, tá? Apesar de que, quando você olha para tudo isso que eu escrevi no quadro, a impressão que dá é que a coisa é muito técnica, né? Mas quando você vai para o exercício, essa coisa técnica basicamente é esquecida, tá? Quer ver? Observa. Olha os exercícios que nós vamos fazer. Tá aí os problemas. Coloquei aí 12 problemas para a gente fazer. A gente consegue resolver rápido os 12 problemas, tá? Mas antes de resolvermos esses problemas, eu te pergunto, olha para cá. O teorema fundamental do cálculo diz que você precisa de uma primitiva da f e isso é a resposta da sua integral. Eu te pergunto, a primitiva de uma função é única? É única a primitiva? Não. O que é que muda de uma primitiva para outra? A constante. Mas e o teorema não fala qual é a primitiva. Faz diferença? Oi? Pois é, eu estou perguntando, faz diferença qual foi a constante que eu colocar?
Será que vai fazer a diferença? Vamos pensar. Olha, está aqui, integral de A até B, f de x, dx. Tá? Eu vou dizer o seguinte, a fzão é uma primitiva da fzinho. O que significa isso? Que a derivada dela é a fzinho. Tá bom? Agora vamos lá. Essa função aqui, essa função g, que é igual a fzão mais c, também é uma primitiva da fzinho? É ou não é? Sim ou não? Sim, porque quando você derivar isso aqui, vai dar fzinho, tá? Então, vamos pensar. Ao invés de eu usar fzão, eu vou usar fzão mais c. Vamos ver o que acontece, tá? Então, pega aqui. A integral da fzinho de A até B vai ser a primitiva dela, que é essa g. Tudo bem? Tá? Já que isso aqui é primitiva também, eu chamei ela de g. Então, vai ser g de x avaliado B, depois em A. Beleza? Mas quem é a G? A G é isso aqui. É fzão mais C. Isso avaliado de A até B. Tá? Aí o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que substituir primeiro B, depois eu substituo A. Tá? Então, esse aqui vai ficar igual. Substituindo B, aqui vai ficar fzão de B mais a constante avaliada em B dá o quê? Da própria constante, porque a constante não muda, certo? Então, da própria constante. O que é que diz o teorema? Não tem um menos aqui? Menos. Agora, avaliando A. A aqui vai ficar fzão de A. Vou colocar aqui um colchete. Mais C avaliada em A. Dá o quê? Dá C. Então, isso aqui vai ficar fzão de B mais C, jogo de sinal, menos fzão de A, menos C. Olha, o C cancela. Vai ficar fzão de B menos fzão de A. Mas isso aqui, não é a mesma coisa se eu tivesse pegado só essa? Sim ou não? Então, não importa a constante. Tá? Então, quando o teorema diz que essa integral é igual à primitiva de f avaliada no limite superior menos a primitiva de f avaliada no limite inferior, ele não diz quem é a primitiva, porque não importa qual é a primitiva. Tá? Sobre o comentário que você falou, mas espera aí, se eu coloco o constante ou subtraio o constante, o gráfico pode subir ou descer. Né? Então, a área vai mudar, só que não é a área da primitiva que eu estou calculando. Estou calculando a área da função fzinho, tá bom? Então, a primitiva, sim, pode ser qualquer uma, ok? Só que f de B não é uma constante? F de A também é uma constante. O limite da constante é a própria constante. Entendeu? Então, aplicar limite aqui, vai dar aqui também. Tá bom? Claro que a gente assume que esse limite exista. Beleza? Muito bem. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Então, calcular a integral, você não precisa se preocupar com qual primitiva você vai usar, porque qualquer uma serve. Vai dar a mesma coisa. Se qualquer uma serve, qual primitiva que você vai usar? Qual é a primitiva que você vai usar? Se qualquer primitiva serve, qual é que você vai querer? Você vai pegar aquela que não tem a constante, vai escrever a mais? Porque se você colocar a constante, vai ser um risco a mais. Existe economia, gente. Você vai gastar caneta, vai gastar lápis à toa, só para você cortar depois o C? Não, não escreve o C, ora bolas. Não faz isso, né? Então, você vai colocar a constante, a função mais fácil, que é aquela que não tem a constante. Tá? Então, vamos para os problemas. Projeta lá, por favor. Primeiro problema. Problema 1. Vamos ver se a gente já sabe resolver integrais. Problema 1, de A até B,
x dx. Tá? Como é que nós resolvemos isso? Vamos ver. O que é que diz o teorema fundamental do cálculo? Ele diz o seguinte: me diz qual é a primitiva dessa f, e a tua resposta é a primitiva avaliada no limite superior menos a primitiva avaliada no limite inferior. Qual é a primitiva desse cara? X ao quadrado sobre 2. Tá bom? Como é que eu sei que esse cara é a primitiva? Eu pego ele, derivo. Quando eu derivo isso aqui, dá x? Sim ou não? Dá. Então, essa é a primitiva. Aí eu coloco a barra, avaliado de A a B. A resposta vai dar, substitui primeiro o B, B ao quadrado sobre 2, menos, substitui o A ao quadrado sobre 2. Ah, eu quero arrumar isso. Arruma, então. B quadrado menos A quadrado sobre 2. Tá aí a tua resposta. Acabou. Ah, professor, se eu quiser fazer o produto da soma pela diferença? Vai! Faz, não precisa. Só vai aumentar teu problema. Opa, aqui é o contrário, né? Aqui vai ficar B e aqui vai ficar A. Sobre 2. Isso é a mesma coisa que isso. Isso aqui não está maior? Deixa essa resposta, então. Tá bom? Pronto. É difícil calcular a integral? Não é fácil demais? Por isso que a gente sofre para fazer a demonstração. A gente sofreu para fazer a demonstração para a gente achar essa ferramenta aqui, ó. Tudo isso foi por causa desse cara. Por causa dessa ferramenta. Aí tu deve estar pensando aí, professor, você poderia ter chegado aqui e dito assim, ó, a integral é isso. Mas não ia ter graça. Não tem graça nenhuma. Nenhuma. É que nem você chegar numa aula de resolver equação de segundo grau. Como é que acha as raízes? Fórmula de Bhaskara. Tá aqui. Pá. Aí o cara pergunta, de onde tu tirou isso? Aí o rapaz diz, não te mete, deixa aí. Já falou que é isso, só usa. Não, nós não somos assim, tá? A gente tem que demonstrar as coisas. Beleza? Ficou claro? Tá? Muito bem, já resolvemos a nossa primeira integral. Vamos resolver a segunda e a terceira. Eu já peço que uma pessoa vá para aquele microfone e outra pessoa vá para esse microfone. 2. Qual é a terceira questão? De 3 a 6. Do 1 sobre x dx. Vai. Quem é que veio fazer essa? Eu pensei que ia ter filas. Bora! Quem é que vai fazer? Vai lá. Como é que tem que fazer? Nome e curso, por favor. Está desligado o microfone dele. Tenta falar de novo, vê se vai. Oi. Meu nome é Edson. Física. Qual é o curso? Física. Física. Como é que faz, Edson? A gente primeiro vai integrar o valor x mais 3. Tá. Qual é a primitiva, então, desse cara? Vai ser x quadrado sobre 2 mais 3x. X quadrado sobre 2 mais 3x. Perfeito. Essa é a primitiva. Aí você coloca parêntese, você coloca a barra e coloca os limites de 0 a 3. Muito bem. E agora? Substitui os valores. Só o de 3, porque o 0 vai dar 0. Substitui o 3, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 3. Bora substituir tudo, que a gente está no início ainda? Ok. O próximo passo é pegar menos e pegar a primitiva e avaliar no outro limite. Então, menos, vou colocar um parênteses aqui, pegar o 0 e substituir. Vai ficar 0 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes o 0. Tá bom? Olha lá, 3 ao quadrado é 9, dividido por 2, né? Mais 9. E aqui, ele já disse que dá 0. 0, né? 2 vezes 9, 18, com mais 9 dá 27. Então, a resposta é 27 sobre 2.
Não é fácil demais? Vocês estão olhando assim, vem golpe aí, vem golpe. Tá muito fácil para o meu gosto. Deve estar pensando assim, não, isso é um agrado. Quem vem fazer essa? Obrigado. Quem vem fazer essa? Olha aí, já estou até disputando quem vai fazer. Fica os dois aí. Fica os dois. Não, vem para cá. Vem para cá, porque vai ter outra. São 12 questões. Você, nome e curso, por favor. Matheus Costa, Engenharia Civil. Matheus Costa, Engenharia Civil. Como é que faz, Matheus? A gente vai integrar primeiro ali o 1 sobre x, que vai 1 dar sobre x, qual é a primitiva dele? logaritmo natural Logaritmo natural. do módulo de x. Preciso do módulo? Nesse caso não, porque está tudo positivo. Isso. Os limites de integração é tudo positivo, então não vou colocar módulo. Então, de x, e aí eu coloco de 3 a 6. Isso. E vai ficar como? Aí vai subtrair o logaritmo natural de 6 menos o logaritmo natural de 3. É isso. Se tu me fizer isso na prova, tu vai sair saltitando da tua prova dessa vez. Se tu fizer isso, já tá. Já foi. É só comemorar. Obrigado. Próxima, projeta lá a próxima, por favor. Questão 4. Tem gente que não está acreditando, eu não acredito que é isso. Tem gente que desistiu do curso na quarta-feira. Vamos lá. Pi, 2π. Tem gente que chegou em casa quarta-feira e disse, mãe, o professor é doido, você precisava ver o que ele fez. Vamos lá. Essa aqui para você agora. Como é que a gente faz? Seu nome e seu curso, por favor. João Gabriel, Engenharia Química. Diga como é que fica. Primeiro, encontrar a primitiva do cosseno. Qual é a primitiva do cosseno? Seno. Seno. Então é seno de θ. Aí você coloca os limites de integração, que é π, 2π. E agora? Agora, substitui ali. Então, só substituir, vai ficar seno de 2π menos o seno de π. Que dá quanto? 2π seno 180. Dá zero. Dá zero. Bem. Vamos lá, V ao cubo mais 3V à sexta dividido por V à quarta dV. Quem vem fazer essa? Essa é a quinta, vou colocar aqui a sexta. Projeta lá, por favor. Sexta de 1 a 2, x² dx. Se já tiver alguém para fazer a sexta, já vem. Vou colocar aqui a sétima. A sétima é de 0 a 1, 2x exponencial de x² dx. Se tiver alguém para fazer a sétima, também já vem. Vamos lá. Quem vai fazer a quinta? É feia ela? É não. É não. Diga. O que é essa barrinha aqui do lado? Tá, é só notação. É só uma notação, essa barrinha do lado. É só para dizer que eu vou ter essa função que é a primitiva e vou substituir primeiro o limite superior e depois eu vou substituir o limite inferior. É só uma forma de fazer uma notação. Tá? Sim? E também é uma forma de exibir quem é a primitiva. Porque o teorema fundamental, ele diz assim, né? Ele coloca de A até B, da f de x dx. Ele já diz assim, a resposta vai ser a fzão em B menos a fzão em A. Tá? Tipo, tô olhando para cá, tu não sabe quem é a fzão. Mas eu poderia ter escrevido isso da seguinte forma. Fzão de x, B, A. Isso aqui é a mesma coisa que Fzão de B menos Fzão de A.
Tá bom? É como se eu pegasse o intervalo e invertesse. É só uma anotação, tá? Aí, agora vi. Vamos lá. Como é que Bom faz? Bom dia, Paulo Massahara, de Engenharia Elétrica. Ok. Dá para simplificar. Simplificar. Simplificar os dois, vai subir. Então, simplificar significa deixar o problema mais simples. É. Vamos lá. Pega o 3 e divide por... Não, o V elevado a 3 e divide por V elevado a 4. E Então, tu o quer pegar 3, esse cara e dividir por esse? esse e o outro também dividir. V a quarta mais 3V a sexta, V a quarta. dV. Aí vai ficar V elevado a menos 1. Eu não quero escrever V elevado a menos 1. Coloca V sobre 1 sobre V, quer dizer. 1 sobre V. 1 sobre V. Pronto. 1 sobre V Mais 3 mais 3, vezes V elevado a 2. isso, dV. dV. Aí encontra a primitiva da função. Aí pode fazer melhor ainda, integra por partes. Você Quem faz é a primitiva dele? Não fala integrar por partes. Não fala. É porque existe uma técnica de integração por partes, que a gente tá. ainda vai fazer, entendeu? No caso, faz a integral da primeira com a integral da segunda, nessa Isso, soma porque a aí. gente sabe que a soma das integrais é a integral da soma. É, Então, integral desse é o quê? vai ser logaritmo natural de V. Logaritmo natural de V. Preciso do módulo? Não, Não. valor positivo. Mais... Que é a integral desse cara? Vai ficar V ao cubo. V ao cubo. Aí eu vou colocar os limites agora. De 1 a 2. E agora? Aí faz a subtração, vai ficar... Só substituir, né? Substituir, isso. Então, logaritmo natural de 2 mais 2 ao cubo menos logaritmo natural de 1 menos 1 ao cubo. Isso aqui dá 0, né? Isso. Então, esse aqui dá 8, esse aqui dá menos 1, vai dar 7, né? Vai ficar logaritmo natural de 2 mais 7. É feia a questão? Não é feia a questão. Parece, né? Mas não é. Falou que ela era feia. Pede desculpa para ela agora. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado. Olha aí. Quase não tem aplauso pro Paulo agora, né? Luciano, né? Isso. Luciano. Já, Ainda Luciano, tem o seu nome, diga o seu curso. Engenharia Civil. Engenharia Civil. Vamos lá, Luciano. Diga aí. Isso daí vai dar a... Como é o nome? A primitiva. A primitiva vai dar x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Aí é só substituir agora. 1 a 2. Vai ficar como? Vai ficar 2 elevado ao cubo sobre 3 2 ao cubo sobre 3. menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Esse cara dá 8, né? Isso. Vai dar 8 terços menos 1 terço. Dá o quê? 7 terços. 7 terços. Pronto. Tá aí. Cadê o aplauso do Luciano? Só preciso saber seu nome e seu curso. Ah, sim. Jean Dias, de Engenharia da Computação. Jean Dias. Jean Dias, você sabe qual é a resposta? Eu sei qual é a resposta. Então, Jean Dias, me diga, qual é a primitiva dessa função? Usando a regra da substituição. Não. Você só me diz a primitiva. É elevado a x ao quadrado, no caso. Perfeito. Você não precisa da técnica de integração para saber. Quer ver? Porque o que é que a gente está trabalhando aqui? Eu dou uma integral para você, o que você precisa me dar? Você precisa me dizer quem é a primitiva dela, tá? Então eu te pergunto, se você pega esse cara, quando você derivar esse cara, dá isso aqui de dentro? Sim ou não? Sim. Ok? Jean, né? Sim. Só que o Jean, ele está sendo malandro. Não é? Porque o que vocês devem estar pensando é assim, como que o Jean tirou isso aqui da cartola para saber que é essa aqui a primitiva? É porque ele usou uma técnica. Tá? Essa técnica diz para ele quem é a resposta. A gente ainda vai fazer isso. Mas vocês sabendo derivada, vocês têm que saber também. Ok? Precisa de técnica para saber que essa derivando da essa?
Não. Entendeu? Continuando. E elevado a x quadrado, substitui por 1 e por 0. Aí no final dá e elevado a 1 menos 1. Coloca os limites de integração. Vai ficar e elevado a 1 ao quadrado menos elevado e a elevado a 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar só o e isso aqui dá 1. Então a resposta é e menos 1. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Assim, um aplauso mais forte, né? Muito bem, muito bem. Esses são os problemas. Sim, cadê as filas? Bom, quem vai fazer? Problema 8. Quem faz? Problema 8. Por que está esvaziado assim? Como faz? Resposta. E elevado a menos 2x, E elevado a menos 2x sobre 2. Isso é negativo, desculpa. Assim? Vamos ver se dá certo? Pega esse cara e deriva, né? O 2 aqui não faz diferença, então tem que derivar exponencial. A derivada exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente é menos 2. Ele vai vir aqui para frente, certo? Esse menos 2, o menos vai cancelar, e o 2 cancela com esse cara. Então vai dar exatamente o que está aqui. Tá bom? Tá certinho, então, a primitiva. Isso de menos 1 a 0. Perfeito. Substitui agora o 0. Vai ficar menos e elevado a menos 2 vezes 0 sobre 2, menos do teorema, com esse menos que já tem na primitiva, vai ficar mais. Vai ficar e elevado a menos 2 vezes menos 1, dividido por 2. Então vai ficar... Aqui vai dar 0 aqui, né? Então vai dar 1. Vai ficar menos meio, mais... Aqui vai ficar 2 positivo, vai ficar e ao quadrado sobre 2. Você pode deixar assim ou você arruma, não tem problema. Fica e ao quadrado menos 1 sobre 2. Beleza? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Quem vai fazer essa? Bora, quem vai fazer essa? A gente pode pular para essa aqui. Quem quer fazer essa? Olha para a função que está embaixo. 1 mais x quadrado, certo? Quem é que está em cima? Qual é a relação da função que está em cima com a função que está embaixo? Uma é a derivada da outra, tá? Quem é que você tem que pensar? Vamos lá. Isso aqui é a derivada dessa função. Certo? Quem é que você tem que pensar que a derivada é isso? É o logaritmo natural da f de x. Como é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo não é 1 sobre a função vezes a derivada da função? Ok? Então, a primitiva dessa é logaritmo natural de 1 mais x quadrado. Lembra que eu falei para vocês que eu ia exigir derivada de vocês? Então tem que sacar essas coisinhas, tá? Então vamos lá. Então, olha, a primitiva dessa é o logaritmo natural de 1 mais x quadrado. Isso de 0 a 1. Beleza? Vamos substituir primeiro 1. Logaritmo natural de 1 mais 1 quadrado, menos, substituindo 0, 1 mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0, né? Que vai dar logaritmo natural de 1. E aqui vai dar logaritmo natural de 2. E acabou. Beleza? Tá bom?
Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é você saber quem é a primitiva. Essa é a dificuldade, tá? E você só vai conseguir sacar essas coisinhas treinando muito derivada, tá bom? Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem muitas questões, para poder conseguir perceber isso, tá? Essa aqui, então, qual é a primitiva dessa? Agora você já sabe. Qual é? Logaritmo natural de 1 mais x, porque tem a função aqui embaixo e a derivada dela está em cima. Tá? Então, esse aqui é logaritmo natural de 1 mais x. Tem que avaliar de 0 a 1. Isso vai dar logaritmo natural de 1 mais 1 menos o logaritmo natural de 1 mais 0. Isso aqui dá 0. A resposta vai dar logaritmo natural de 2. Tá? Tá terminado? E essa aqui? Qual é a primitiva de seno de 5x? Quase. Tá quase tudo certo, tu só colocou uma coisa a mais aí no meio do caminho. Não. Se não é um sinal, é um número. Não tem um 5 de cima. Ah, sim. Perfeito. Isso, perfeito. Menos cosseno de 5x sobre 5. É que eu entendi que você colocou um 5 aqui também. Tá, ok. Isso de 0 a 1. Substitui primeiro 1 menos cosseno de 5 sobre 5, menos do teorema. Com o menos que já tem aqui, vai ficar mais. Cosseno, 5 vezes 0 dá 0, sobre 5. Então, isso aqui vai ficar... Isso aqui dá 1, né? Então, vai ficar 1 menos o cosseno de 5 sobre 5. Essa é a resposta. Beleza? Tá? Pronto, conseguimos fazer 12 integrais. E ainda temos bastante tempo de aula. Ah, falta essa! Então, fizemos só 11 integrais. Resposta dessa. Vocês precisam saber essa. Você quer enxergar isso aqui como uma constante? Não, porque tem um x em cima. Vamos reescrever esse cara. Tá bom? Isso é ou não é uma função exponencial? É uma função exponencial. Qual é a função que, quando eu derivo, dá isso? Quanto é a derivada da função exponencial? Ela mesma, se a base for e. Se a base não for e, vezes o logaritmo natural da base, né? Então, olha, lembra? A elevado a x, se eu quero derivar isso, assumindo que isso é uma função exponencial, isso é a elevado a x vezes o logaritmo natural da base, lembra? Lembra isso? Tá? Então, quer dizer que a primitiva desse cara é o quê? É ela mesma, concorda? Ela mesma. O que mais? Vezes não. Dividido. Pelo quê? Logaritmo natural. Que base? 3e. Muito bem. Concorda? Porque, ó, você não tem que derivar isso
quando você derivar isso, tem que dar o integrando aqui, tá? Quando você derivar esse cara, isso aqui não é uma constante? Você não liga para isso, você deriva só aqui em cima. A derivada disso aqui é ela mesma vezes o logaritmo natural dessa base. Aí vai cancelar o logaritmo natural com esse logaritmo natural, vai dar esse cara. Tudo bem? Tá? Isso de 0 a 1. Tá bom? Beleza? Substitui primeiro 1. Vai ficar 3e sobre o logaritmo natural de 3e. Menos. Substitui o 0. Vai dar 1 sobre o logaritmo natural de 3e. Aí é só você arrumar. Tá? Tá resolvido. Agora sim fizemos 12 questões. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembre-se, nós resolvemos só usando o teorema fundamental do cálculo. Nós não usamos técnica nenhuma. Nós iremos ver técnica da regra do produto, como que se integra um produto de funções, tá? Que aí vai surgir ou integração por partes ou técnica de mudança de variável, tá? Essas duas técnicas a gente ainda vai fazer, tá bom? Esse ponto agora, como calcular a área embaixo do x²? A gente já sabe como fazer isso, né? A gente já sabe que calcular essa área é calcular aquele somatório, aquele limite daquele somatório, que deu um trabalho danado. Só que o nosso colega, eu acho que é Jean, que estava sentado bem aqui. Cadê o Jean, hein? Dá falta para ele. Então, ó, o Jean disse que a gente pode calcular essa área aí de outra forma. Como? Calculando a integral, né? Que eu fiz aqui a continha aqui no lado, que deu aquele... Então, essa área aí, olha, a integral de... Como é que vai ser essa área? Vai. Que integral descreve essa área? Integral de 0 até b do quê? Da função, que é x², isso dx. Tá bom? Então, olha para cá agora. Então, sempre vai ser assim. Eu acho que eu posso colocar questões assim na prova, né? Eu te dou desenhos e tu me diz qual é a integral que resolve. E tu não precisa resolver a integral. Né? Eu te dou desenhos e tu me diz a integral. Só que eu vou te dar os meus desenhos. Né? Não sei, talvez uma semana. O Paulo está perguntando quanto tempo vai ser de prova. Talvez uma semana. Vamos lá. Então, olha, essa integral resolve aquela área lá, tá? Mas nós já resolvemos essa integral hoje. É x² sobre 3, isso de 0 a b. A resposta é b³ sobre 3 menos 0³ sobre 3, que a resposta vai dar o b³ sobre 3, que nós já sabíamos. Tinha feito esse cálculo por limites. Lembra que a gente fez? Tá? Então, aquela área é b³ sobre 3. Tá? Então, nós retornamos à origem das integrais. A origem das integrais é cálculo de área. Nada melhor do que nós calcularmos área entre curvas. Eu vou te dar funções. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu te dou funções, peço para você esboçar os gráficos. Você coloca os gráficos das funções. E, naturalmente, se são funções distintas, uma não está por cima da outra, né? Vai estar uma em cima, vai estar uma embaixo, e eu posso perguntar a área que está entre as duas funções. Bonito, né? Não? Tipo assim. Que tal fazer isso aqui, ó? Aí eu peço para você me dizer qual é essa área. Ah, isso é fantástico, né? Essa aqui é a função f, essa aqui é a função g. Aí eu te digo de a até b. Como calcular essa área? Você quer fazer integral de a até b da f
Depois você quer fazer a integral de A até B da G. E depois? Subtrai. E essa aqui é a área. Você consegue colocar isso numa integral só? Como vai ficar então? De A até B da f de x menos a g de x dx. Tá vendo como integral é intuitivo? Projeta o slide, por favor, lá. É o que está escrito lá. Não é intuitivo? É super intuitivo, tá? Olha para cá agora, para o quadro. Olha, o que é que vocês estão pensando? Calcular essa área aqui é equivalente a fazer o seguinte. Quem é a área que está abaixo da F? Aí você calcula. Só que você tem que retirar essa parte aqui. Então você calcula a área que está abaixo da G. Então você pega o todo e subtrai desse pedaço. Você acha a resposta. Tá? Como todo problema você pode melhorá-lo, né? Então você pode fazer algo bem mais interessante. Suponha. Suponha que a sua função faz isso aqui. E a sua outra função faz isso aqui assim. E alguém diz assim, ó, olha, eu quero essa área aqui. Essa aqui é a sua função f. Essa aqui é a sua função g. Você quer essa área aqui. Bonitinha, né? Como que vocês calculariam essa área? Você pode dividir em intervalos. Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Uma pergunta. O Riemann, o que foi que ele fez? Ele dividiu em intervalos. Então você pode. Se o Riemann pode, a gente pode. Então você pode. O que é que você quer fazer? Você quer separar em quantos intervalos? 3 intervalos. Tá. Mas o Riemann disse pra gente como é o intervalo dele. Ele chamou isso de partição. Como é que vai ser os seus intervalos? Ah, você não sabe como assim? Você tem que dizer como estão os seus intervalos. Vai. Você quer dizer que vai ser os intervalos de acordo com as interseções, é isso? Interseções de quem? Da F e da G? Então você quer pegar esse ponto, é isso? Então eu vou chamar esse carinha aqui de C, esse carinha aqui de D. Como é que você acha o C e o D? Isso. Você tem que fazer f de x igual a g de x. E resolve essa equação. Certo? Você vai descobrir quem é os pontos onde a f é igual a g. Tá? Quando você achar isso, aí você vai saber quem é C, quem é D. Então a sua área, aí sim agora a gente sabe como é que você dividiria. Tá? A gente vai dividir de A até C, de C até D e de D até B. Beleza? Então vamos ver como é que vai ser a nossa área, então. Já que você iniciou a ideia. Vamos lá, continua. Como seria a nossa área? Fala mais alto, por favor. Ou vem no microfone. É mais elegante. Não? Eu não vou falar da sua roupa. Integração. De C até A ou de A até C? De A até C. De A até C. Espera aí, eu preciso ouvir o que você está falando.
Você vai escrever primeiro a G, depois a F, é isso? Quem é que está por cima aqui, nesse intervalo? É a F. Então você tem que escrever quem? A F. Então tem que ser F de x menos G de x dx. Concorda que isso aqui é só esse pedacinho? Sim ou não? Agora eu continuo. Mais a integral do quê? De C a D, daqui até aqui. Do quê? Quem é que está por cima agora? É a G. Então tem que ser G de x menos a F de x dx. Aí eu acho só essa área e essa área, as duas juntas, tá? Mais o quê? De D até B do quê? Da F que está por cima menos a G dx. Ficou claro? Tá? Então, pode cair uma dessa na tua prova, tu não precisa resolver as integrais. Tu só precisa me escrever. Qual é a expressão do resultado? Tá? É só você dizer, professor, é simples. Simples. Você acha esses dois pontos, mas você tem que achar para mim quem são esses dois pontos. Tá? Depois que você achar esses dois pontos, você escreve a integral. Não é bonitinha? Bonitinha, né? Muito bem. Então já sabemos calcular a área. Então, olha lá esse problema. Se você tem a função seno e você tem a função identidade, você pode querer determinar essa área ali. E sabe o que é o legal? O legal é que semana que vem, eu não lembro se é semana que vem ou na outra semana, a gente vai pegar essa áreazinha no plano aí, a gente vai pensar assim, ficou bonitinha essa área, né? E se a gente pegar e rodar essa área assim? Aí a gente vai rodar ela em torno do eixo Y, assim, sabe? Aí vai gerar um objeto 3D, sabe? Vai ficar bonitão ele. A gente vai gerar ele, que a gente vai chamar isso de superfície de revolução. Aí eu vou perguntar para ti qual é o volume desse objeto. É uma integral, tá? Aí eu vou te perguntar mais ainda. Se tu quiser pintar esse objeto aí, tu precisa saber a área dele. Aí eu vou te perguntar qual é a área lateral dele. É uma integral também, não é? Aí você calcula a área. Só que no caso desse objeto tá fácil, porque ele é um objeto cilíndrico. É só subtrair um cilindro de outro. Facinho. Só que vai ter uma hora que não vai ser um objeto cilíndrico, vai ser uma outra coisa, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar. A gente vai pegar, por exemplo, esse carinha aqui, tá vendo isso aqui? A gente vai se perguntar assim, e se a gente pegar esse cara e rotacionar ele em torno do eixo X aqui? Aí, você consegue imaginar que vai dar um negocinho aqui? Sim ou não? Vai dar uma peça que tem um buraco pelo meio aqui, sabe? Eu vou querer saber o volume dessa peça. Tá? Lindo, 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 lindo. Então eu vou dizer assim na tua prova, faz o desenho. É bonitão. Não precisa sair bonito o teu desenho, tá? Não te preocupa com isso. Então, deixa eu pegar aqui. Aquele problema eu não vou fazer, tá? Esse aqui eu não vou fazer. Você sabe como fazer? Sim ou não? Sim ou não? Como é que faz esse problema? Tu queres essa área, tá? Essa área é de π sobre 2 até π. Quem é a função que está por cima? A identidade. E por baixo é a função seno, certo? Então, qual é a integral que descreve essa área? Integral de π sobre 2 até π. Como é que vai ficar a função no integrando? Vai ficar a identidade menos a função seno. Aí tem que integrar isso. Sabe integrar a identidade? Qual é a integral da identidade? x² sobre 2. Qual é a integral do menos seno? Cosseno. Então vai ficar x² sobre 2 mais cosseno. Aí só substituir os limites. Tá bom? Então você já sabe como fazer. É porque eu quero falar desta outra. Essa outra que me interessa mais. Se aparecer na tua prova, assim, calcula... deixa eu apagar isso aqui. É que você precisa compreender a aplicabilidade da coisa.
se aparecer isso aqui na tua prova. Essa integral é desse problema, tá? Então, olhando para esse problema aí, que está no slide, tá? Você consegue imaginar uma forma de você calcular essa área? Só que vai ser o zero, né? Y igual a zero. Então, como calcularia essa área? Vou colocar aqui a função identidade. Vamos primeiro pensar nessa. Função identidade, tá? De 1 até menos 1. Suponha que eu quero calcular essa área. Me dá a integral que calcula essa área. Aqui é f de x igual a x. Me dá a integral que calcula essa área. Não, eu quero escrever a integral. Como é que a gente vai fazer? Não, eu quero a integral. A área é igual. Integral de menos 1 até 1 x dx. Vamos ver se está certo. Vamos ver se a gente aprendeu. Tá? Estou calculando área. Qual é a integral do x? Integral do x é quanto? X² sobre 2. Aí eu tenho que substituir. Menos 1, 1. Substitui 1. Vai dar 1² sobre 2, menos do teorema, esse menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar meio, menos meio, resposta... Resposta deu 0. Por que deu 0? Por que deu 0? Por causa de quê? Lembra da definição da integral de Riemann? Lembra a definição? Como era a definição? Aí tu vai dizer, meu Deus, lá vem aquele somatório de novo. Lembra que aparecia aquele somatório? Tinha um f de ci e um delta de xi? Lembra que aparecia isso? Lembra que o delta de xi sempre é positivo, mas o f de ci ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele estiver acima do eixo x, vai ser positivo. Se estiver abaixo, vai ser negativo. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente estiver trabalhando com área, se eu estiver abaixo do eixo x, o resultado vai dar negativo. Ok? Se eu estiver acima, o resultado vai dar positivo. Então, você tem que ter habilidade para enxergar o seu problema, para ver o que eu estou calculando está acima do eixo x ou está abaixo. Se estiver abaixo, eu tenho que fazer a parte. Porque eu tenho que pegar só esse pedaço que está abaixo, faço a conta, vai dar um resultado negativo, eu troco o sinal disso e junto. Beleza? Por que deu 0 aqui? Por que deu 0? Porque essas duas áreas são iguais, concorda? Eles são idênticos, esses dois triângulos. Tá? Qual é a base desse? Não é 1? A altura não é 1? Mesma coisa aqui, base 1, altura 1. Só que quando você calcula essa integral, ela dá positiva. Quando você calcula isso aqui, ela dá negativa. Então, uma cancela com a outra, por isso que o resultado deu 0. Tá? Mais ainda, nas nossas primeiras aulas, nós falamos disso aqui, ó. Função par e função ímpar. Lembra que nós falamos disso? Se você estiver trabalhando com uma função ímpar,
ela é simétrica com relação à origem. O que significa isso? Que o que tiver do lado direito do eixo y, o que tiver do lado direito, vai dar uma área que é idêntico ao que está do lado esquerdo. Só que em números de integral, um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Então, se você calcula a integral, dá 0, numa função ímpar. Tá? Então, projetando lá o slide, olha lá, eu estou com uma função x ao cubo. Ela é uma função ímpar. Tá? Do lado direito, o que está do lado direito é idêntico ao que está do lado esquerdo. Então, se tu for calcular a integral da forma como nós fizemos aqui, ela não vai te dar a área. O resultado vai ser 0. Beleza? Então, é o cuidado que tu precisas ter na hora de calcular uma integral. Tá? Tu olha sempre para o contexto. Se perguntarem para ti, calcula essa integral. E alguém pergunta para ti assim, o que significa essa integral? Você diz, eu só estou calculando a integral. Tá? Agora, se alguém fala para você, como calcular essa área? Aí você vai ter várias formas de dizer. Se for usando a integral, você pensa assim, esse vai dar positivo, esse vai dar negativo. Então tem que aplicar módulo nesse e depois somar. Essa é uma forma. Outra forma que você pode dizer, a área aí, a área que tu queres é igual a 2 vezes 0 a 1 x dx. Isso aqui não tem a mesma área desse? Então basta você calcular de 0 até 1 a integral e multiplicar por 2. Tudo bem? Aí você vai ter a sua resposta. Ficou claro, gente? Tá? Então, toma muito cuidado quando estiver abaixo do eixo x, porque você precisa trocar o sinal. Tá? Muito bem. Então, olha lá. Esse problema, nota que eu não estou te dando as interseções. Tá? Não digo que são as interseções. E peço para você calcular a área entre essas duas parábolas. Então, olha, eu preciso da área entre x² e... Vou colocar 1 e chamar esse aqui de 2. Menos x² mais 4x. Pode olhar para cá já. Olha só. O x² é a parábola de concavidade para cima, que o vértice está na origem. É uma coisa assim. Tá? E esse outro é uma parábola de concavidade para baixo, que o ramo que toca no eixo y é o ramo crescente, porque esse cara é positivo, e passa pelo zero, que o c aqui é 0, né? Então eu tenho que fazer isso aqui. Tá? Então a área que tu queres é essa. Mas a gente precisa determinar quem é esse ponto. Esse ponto x0, tá? A gente precisa ir atrás dele. O que é que nós vamos fazer? Você iguala esses caras. Então tem que ser x² é igual a menos x² mais 4x. Passa o x² para cá, vai ficar 2x² é igual a 4x. Você pode simplificar, né? Vai ficar x² igual a 2x. Tá bom? Simplificando por 2, passa o 2x para lá, vai ficar x menos 2 igual a 0. Certo? Passando o 2x para cá. Tá bom? Agora tu tens um produto que está dando 0, significa que um deles é 0. Então, o x0, que já é a interseção que a gente já sabia, tá? E a outra interseção é x2. Então, a segunda interseção é esse cara que é 2. Tá bom? Então, é essa continha que tu vai precisar fazer. Isso aqui é a equação do segundo grau incompleta, é o 8º ano do ensino fundamental. Tá bom? Tem que saber resolver. Tá? Então, achamos. Agora vem para o ensino superior. Como é que eu calculo essa área? Diz para mim. Como é essa área? Integral de 0 até 2 da diferença das duas funções. Quem é a função que está aqui por cima? Essa aqui. Então, é menos x² mais 4x. O que mais que eu coloco?
subtrai o da função que está por baixo. Quem é que está por baixo? X ao quadrado. Dx. Tá bom? Então pronto, já está montada a integral, agora é resolver, tá? Então isso aqui é a integral de 0 a 2. Esse com esse vai dar menos 2x², mais 4x, isso, dx. Qual é a primitiva de menos 2x²? Qual é a primitiva de menos 2x²? Menos 2x ao cubo sobre 3. Se você deriva isso, dá exatamente isso aqui. Tá bom? Mas, qual é a primitiva de 4x? X o quê? 2x². Só isso, né? Só 2x². Tá. Agora você aplica os limites de integração, que é de 0 a 2. Aí você substitui primeiro o 2, depois você substitui o 0. Substitui o 0 vai dar 0. Então só substitui o 2. Tá bom? Eu te peço uma coisa. Não erra nesse final. Te concentra aqui, tá? Não vai sofrer tanto para chegar aqui e errar bobagem, tá bom? Beleza? Muito bem. Esse outro problema. Esse problema aí. Eu tenho... toma muito cuidado, porque se cai um problema desse na tua prova, eu não te daria o desenho. Tá? Não te daria o desenho. Então, eu só falaria o seguinte. Tem uma função lá, f de x igual a x, e tem uma função x², tá? Eu só diria o seguinte, calcula a área entre as curvas, que são os gráficos dessas funções, limitados pelo intervalo de 0 a 2, tá? Eu não ia colocar o desenho. Aí você tem que saber esboçar os gráficos das duas. São duas coisas que é conhecido, tá? Então, ó, o que é que tu vais fazer? A função identidade, todo mundo tem que saber esboçar, que é só essa reta que é a bissetriz, tá? x² também todo mundo sabe esboçar, que é a parábola clássica, né? Tá bom? Aí eu estou pedindo de 0 a 2. Aí tu pensa logo quem é esse cara. Esse aqui a gente já sabe que é 0. Então você vai lá. Onde é que o x² é igual a x? Que é a interseção dos dois gráficos. Tá? Passa o x para cá. Vai ficar x² menos x igual a 0. X menos 1 igual a 0. Esse produto dá 0. Então, x é 0 ou x é 1. Então, essa interseção está acontecendo no 1. Tá bom? Então, a área, se eu peço para você calcular a área entre as duas curvas, tu não pode fazer isso aqui, ó, a área de 0 a 2. Tu não vai poder fazer isso. Porque entre 0 e 2 tem o número 1. Tá? Entre 0 e 1, quem está por cima é a identidade. Depois do 1, quem está por cima é a função quadrática. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Então, olha. A área é de 0 a 1. De 0 a 1, quem está por cima? A identidade. Então, é x menos x² dx mais a outra parte, que é de 1 até o 2. Aí quem está por cima agora é o x². É x² menos x dx. Tá ok? Então, é essa integral que determina a área. Tá? Então, essa área vai ser igual a primitiva do x. x² sobre 2 menos primitiva do x².
Oi? X ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 1. Mais primitiva do x quadrado. A gente já sabe que é x ao cubo sobre 3. Menos primitiva de x é x quadrado sobre 2. Isso de 1 a 2. Tu fica muito atento na hora de fazer as coisas, porque senão tu vai ser tentado a cortar tudo aqui, né? Tá? Porque, olha, tá aparecendo esse cara, tá aparecendo ele aqui simétrico. Tá aparecendo esse cara e tem um simétrico dele. Tá? Tu toma muito cuidado, porque isso aqui é nesse intervalo e esse aqui é nesse outro intervalo. São coisas diferentes. Tu não pode cortar. Beleza? Então, vamos lá. Então, a sua área é igual. Substitui 1, vai dar meio, menos 1/3, mais... aliás, menos, que é do teorema, né? Menos. Aí vai substituir o 0. Vai dar tudo 0. Tá? Vou só colocar aqui menos 0. Mais... Substitui o 2. Aqui vai dar 8 terços. Menos. Substitui o 2 aqui, vai dar 4 sobre 2 dá 2. Menos do teorema. Substitui 1, vai dar 1/3. Menos do teorema com menos daqui vai ficar mais. Vai ficar mais meio. E essa parte eu não quero fazer. Tá? Aí tu vai ter que somar essas frações aí. Beleza? As constantes não estão aparecendo por causa daquela justificativa inicial que eu dei. Lembra que eu falei para vocês aqui que é a integral de A a B da fzinho de x dx é igual a fzão de B menos fzão de A? Aí eu fiz um teste embaixo. Eu disse, e se fosse fzão mais a constante? Será que faria diferença? A gente verificou que não faz diferença. Entendeu? São as integrais, então não precisa da constante. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos ver se vocês estão safos. Quanto que dá essa integral? Fazendo análise gráfica. Tá? O gráfico da função seno é uma coisa assim, né? Certo? Quem é esse cara aqui mesmo? Quem é esse cara? Π. Quem é esse cara aqui? Menos π. Então, se eu te dou o gráfico da função, observa, eu te dou o gráfico da função e te pergunto quanto é a integral, qual a resposta? 0. Tem dificuldade? Está aqui a função, ó, gráfico dela. Você concorda que o que tem aqui é idêntico ao que tem aqui? Em termos de área, é a mesma coisa. Só que na hora de você calcular a integral, isso vai dar um número, e esse aqui vai dar menos esse número. Quando eu somar, vai dar 0. Beleza? Ficou claro isso? Tá. Em termos de integral, também, se eu tenho essa função aqui, essa mesma função, você consegue escrever essa função de outra forma? Aliás, você consegue escrever essa integral de outra forma se eu te dou esse gráfico? Você consegue escrever essa integral de outra forma, com outro limite de integração, sem usar módulo?
sem usar módulo. Não. Você concorda que quando eu aplicar o módulo disso, o gráfico vai ficar isso aqui assim, né? Vai ficar esse cara, certo? Tá? Então, se o módulo é aquilo, então, quando eu calcular aquela integral, você concorda que vai dar essa área toda aqui? Mas e se tivesse um monte de ondulações dessa, eu ia colocar todas elas? Ah, eu tenho um bico aqui. E bico é problema para integral? Não, para integral. Volta no início da aula de hoje. No início da aula de hoje, teorema fundamental do cálculo. Olha lá. O que é que está escrito? Se f for contínua. Ele pede que a f seja derivável? Não. Ele só precisa da continuidade. Entendeu? Na derivada, sim, eu preciso de derivabilidade. Eu não posso ter esses pontos de bicos aí, que vai ser problemas. Tá? Quando eu coloco esse módulo aqui, vai aparecer esses bicos. Se eu tivesse um monte dessas coisinhas aqui, então qual integral que seria equivalente a determinar essas áreas? Bem, se eu só faço isso 2 vezes, vê se você concorda. Isso aqui é de 0 a π do seno de x dx multiplicado por 2. Concorda? Diga. Mas que limite que não existe? Aqui, vocês estão confundindo com derivada. Que limite que não existe aqui? Se eu penso aqui em reta tangente, ela está aqui. Pensa em reta tangente, ela está aqui. Pensa em reta tangente, ela está aqui. Aí ela está aqui, tá? Aí vou pensando a mesma coisa aqui. Reta tangente, reta tangente, reta tangente. Então essa reta tangente vai ficando cada vez mais vertical. A gente diz que nesse ponto a função não é derivável. Mas não se trata o assunto de derivada, o assunto se trata de integral. Entendeu? Então esses pontos não são problemas. Por exemplo, eu posso facilmente calcular essa área. De 1 a menos 1 da função módulo de x. Esse limite que não existe aí é da derivada, não é da integral. Tá? Eu estou entendendo qual é o teu problema, mas a gente quer a área só. O Paulo está com incômodo porque quando a gente vai atrás da integral, a gente vai atrás da primitiva da função, certo? Mas em termos de área, eu te pergunto, a sua resposta está na seguinte pergunta. Suponha que eu tenho esse quadrado, tá? Aí eu pergunto para você, qual é a área desse quadrado? L ao quadrado. Suponha que eu vou tirar esse lado. O lado não pertence ao quadrado. Qual é a área desse quadrado? Qual é a área dele? L ao quadrado. A linha não retira a área. Entendeu? Não. Esse teu incômodo é um ponto. O ponto não retira a área. Entendeu? A gente quer o que está dentro. Tá? Então eu posso chegar lá tão perto quanto eu queira. Naquele ponto lá vai dar o retângulo de altura 0. Entendeu? Lembra que os retângulos
tem um monte de retângulo lá, quando chegar lá vai dar 0. Ele. Acho que terminou o nosso tempo, né? Terminou? Tá. Então a gente para por aqui, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.